agora, oficialmente, bem-vindas ao Chá com Histórias. Não sei quem está aí com o seu chazinho preferido, mas eu estou aqui com jasmim e lavanda, que é um dos meus chás preferidos de toda a vida. Eu penso que chá com flores ajuda o coração a suavizar, né? E muitas vezes, depois de um dia inteiro, intenso, e meu aqui foi bem desafiador, a gente precisa se dar um carinho, né? Se dar um carinho. E eu, particularmente, com um chá quentinho, sempre me sinto muito acarinhada. Então, o Chá com Histórias é uma iniciativa que nasceu de um movimento muito maior, que eu quero contar e contextualizar para vocês que estão chegando por aqui, principalmente pela primeira vez. Nesse primeiro momento, vou pedir para vocês manterem seus microfones fechados, que é para vocês poderem me ouvir bem, aproveitar bem esse momento. E, então, tudo começa há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando a mentoria Pé no Chão nasce, depois de muitos anos desta contoterapeuta, mentora em desenvolvimento pessoal, contadora de histórias, que aqui vos fala, decidir que sua caminhada é fortalecendo mulheres, olhando para o brilho e para a potência de cada uma das mulheres. E Pé no Chão nasce como um desejo de mergulhar na obra Mulheres que Correm com Lobos, através de uma metodologia chamada Pensar, Sentir e Agir. Aqui não é só cabeção, não é só estudar as letras dos livros, é sentir todas as nuances e as emoções, inclusive aquelas que a gente quer jogar para debaixo do tapete, porque quem limpa a casa sabe muito bem o que acontece quando a gente joga sujeira debaixo do tapete. Na melhor das hipóteses, dá renite. Na pior das hipóteses, é melhor a gente nem falar, né? Então, a gente precisa cuidar e nutrir todas essas emoções. Fazemos isso, obviamente, com muita arte, né? Então, várias estratégias artísticas nos ajudam. E também agir, nos colocar em movimento, porque senão a gente fica só pensando e sentindo e não vai para lugar nenhum. E a gente precisa ir. A vida é para frente, a vida chama, os nossos sonhos nos chamam. Hoje eu falava no meu Instagram assim, se a gente não tomar cuidado, o tempo não só passa, ele nos atropela. E a gente tem que parar de deixar o tempo nos atropelar e começar pelo menos a ter uma relação mais harmônica com ele. Então, essa jornada que começou muito pequenininha, e eu tenho orgulho de ter aqui hoje algumas das mulheres que abraçaram o meu primeiro convite há 3 anos atrás para estar junto comigo nessa jornada tão linda, né? Deixa eu ver. A Eliane, que está aqui, a Lila, oh, coisa boa que a Lila conseguiu entrar, linda! A Fernanda, que são da primeira turma Pé no Chão. Hoje nós já estamos na 7ª turma, né? Então, tudo começou com essa jornada e ela foi crescendo, crescendo, crescendo. 7 turmas, mais de 200 mulheres que já passaram por essa jornada. E a gente foi ficando com aquele gostinho, acabava. E agora? O que a gente faz? Precisamos estar juntas, porque o processo de mulherar, de estar numa roda assim, se identificando, nessa força, não acaba, nunca. Então, as meninas me diziam assim, Dani, o que a gente faz? Você precisa fazer alguma coisa para a gente estar juntas. E eu, nesse desejo da gente poder se nutrir, e principalmente nutrir mais mulheres, nasceu o Clube da Mulher Iniciada, que é o nosso espaço mensal, em que as mulheres que estão nele hoje terminaram a jornada Pé no Chão, ou seja, leram de cabo a rabo, e aí quando eu falo de cabo a rabo, é cabo a rabo mesmo, os 14 capítulos de Mulheres que Correm com Lobos, com um capítulo extra ainda, que é o Cílio do Lobo, que não está na versão em português, mas que eu faço questão de trazer. E nesses 2 anos de processo, foram agora para o clube, onde a gente traz temas mensais de fortalecimento. Então, hoje eu tenho aqui algumas das nossas maravilhosas integrantes, Regiane, que vai estar conosco no conto daqui a pouco, Eliane Laurindo, Lucélia Clarindo,
Denise Gava, que também vai estar no conto conosco. Deixa eu ver, Fernanda Liranco, que também está por aqui, é do clube. Deixa eu ver, gente, tem tanta gente aqui hoje que eu não posso esquecer. A Zita, que eu sei que está por aqui, está com a câmera fechada, mas eu sei que ela está aí. Algumas das nossas integrantes, então, do clube, acho que não esqueci ninguém. E essas mulheres, a gente se reúne algumas vezes no mês, e uma delas é para esse momento que vocês estão aqui hoje. A gente volta em um conto do livro Mulheres que Correm com Lobos, com o desejo de servir, com o desejo de aproximar vocês, aquelas que já conhecem o livro, aquelas que não conhecem, aquelas que querem entrar em contato com esse movimento de estar em roda, de vivenciar uma experiência de contoterapia, e a gente se coloca a serviço. Porque uma das coisas mais lindas dessa vida é a gente se fortalecer a ponto de poder dizer sim para o outro, poder servir o outro, sem ter que dizer não para a gente mesma. Porque servir é uma coisa que todas nós queremos. A nossa alma pede por esse desejo. Só que muitas vezes nós estamos tão enfraquecidas na nossa história, nas nossas dores, nas nossas lutas, que esse servir se torna tão pesado. E a gente vai ficando exausta e muitas vezes até doente. Então, se nutrir para poder nutrir. É isso que nós acreditamos por aqui e é isso que nós trazemos na noite de hoje para todas vocês. Então, o objetivo da nossa noite é dividir o conto La Loba com vocês, trazer uma reflexão, uma breve conversa sobre ele, onde as mulheres do clube vão dividir um pouquinho com vocês o que elas já estudaram, a experiência. E aí, obviamente, eu também tenho aqui as mulheres iniciadas maravilhosas que ainda estão na jornada, né? Porque nesse caminho de 2 anos nós temos a iniciação, onde nós estudamos os 8 primeiros capítulos do livro. Então temos aí, deixa eu ver, Elizabeth, Maria, a Jânia, a Elisa, a Fábio, deixa eu ver quem mais, acho que só, que estão na jornada da iniciação, mas não para por aí, depois a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E aí a gente continua do capítulo 9 até o final, na passagem, que é uma viagem de trem, literalmente, que nós temos aí também a Andréia, Ione, deixa eu ver quem mais. Ah, a Eulina chegou agora, que está na iniciação também. Acho que as representantes da passagem hoje estão aqui, a Andréia e a Ione. Estamos quase no finalzinho, nós estamos lá na Donzela Sem Mãos, que é o último conto oficialmente do livro. Estão na jornada de ouvir esse conto. Que gostoso nesse momento voltar para a La Loba, né? Voltar para o início. Muito bom, muito bom. E aí a gente vai ter então esse momento de troca. E depois desse momento de troca, eu vou propor uma atividade contoterapêutica para a gente sair da noite de hoje fortalecidas, com o nosso coração aquecido, para dormir muito bem e poder ter um dia extraordinário amanhã. Num primeiro momento, a gente vai manter as interações pelo chat, então fiquem bem à vontade para escrever, comentar, fazer alguma pergunta, e depois no finalzinho a gente abre um espaço para quem quiser colocar a sua voz e dividir como foi esse momento para si. Tá bom? Então, eu queria começar com uma canção e queria que você pudesse agora, ao longo dessa canção, pensar um pouquinho no que te fez entrar aqui hoje, no que te fez parar e sentar. O que você está precisando na noite de hoje? E aí, a partir dessa questão, a gente intenciona o que a gente está buscando nessa noite. Porque não existe nada mais poderoso que uma roda de mulheres que olham para si mesmas. Nesse momento, nós já somos 32 mulheres nessa sala. Se você estiver no seu celular, vai passando seu dedinho para o lado e vai vendo quantas mulheres estão aqui. Se você estiver no computador, coloca no quadrinho e olha todas elas lado a lado. E quem puder abrir a sua câmera, eu sei que às vezes a gente não consegue ou está fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, mas é sempre bom para a gente poder se olhar, né? Para a gente dizer, estamos aqui.
Estamos juntas. Ó, me contem de que lugar do Brasil vocês estão falando, para a gente saber um pouquinho a diversidade. Bota lá no chat, da onde que você está falando aí, para a gente saber um pouquinho a diversidade que nos abraça na noite de hoje. Eu estou aqui no litoral de Santa Catarina, pertinho do mar, em Balneário Barra do Sul, sentindo o ventinho do mar assobiar lá fora e conectada aqui com vocês nessa noite. Olha só, Paraná, Brasília, Floripa, Joinville, minha terra natal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Marau, que gostoso, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, olha que delícia, muito bom, muito bom. Minas Gerais, Belo Horizonte, Ponta Grossa, Contagem, Minas Gerais, que delícia, gente, que gostoso. Passo Fundo, Cuiabá, olha, estamos quase do Iapoque ao Chuí, hein? Tá gostoso, muito bom. Que bacana. A doutora Clarissa, autora do livro Mulheres que Correm com Lobos, ela sempre fala que quando uma mulher se debruça sobre uma história, ou sobre a sua própria história, ela está olhando para a história de todas as mulheres que vieram antes dela e cuidando da história de todas as mulheres que vieram depois. E olha que lindo a gente pensar que nesse momento todas nós aqui juntas estamos cuidando das histórias das mulheres do nosso país, né? Com tantos lugares diferentes, com tanta diversidade, podendo olhar para esse todo. Muito gostoso. Sejam muito bem-vindas. E agora, oficialmente, eu vou receber do jeito Dani Pamplona, que é com tambor, né? Ah, e sim! Então, abra seu coração e deixe essa canção te conectar àquilo que você veio buscar aqui na noite de hoje. Mulher, mulher, eu vim te apoiar. Mulher, mulher, eu vim te ajudar. Eu sei que tens rezado, eu sei que tens chamado, eu sei que tu precisas de apoio para atravessar. Mulher, mulher, eu vim te apoiar. Mulher, mulher, eu vim te ajudar. Eu sei que tens rezado, eu sei que tens chamado, eu sei que tu precisas de apoio para atravessar. Quando, ou talvez sempre, pelo menos uma vez por dia, quem nunca se sente perdida? Assim, no meio do dia, o que eu tinha que fazer mesmo? Para onde eu vou? Como eu lido com essa situação ou com essa pessoa? E aí, bom, muitas vezes a gente vai buscando auxílio, vai buscando ajuda. E mais do que nunca, nós nos acostumamos a buscar ajuda só fora. Porém, a ajuda mais potente que se instaura é aquela que acontece dentro e fora. Porque muitas vezes eu só consigo ouvir aquilo que vem de fora, até mesmo da altura, do mais alto dos céus, quando eu ativo algo que está aqui dentro. Porque se eu fecho os meus ouvidos, não adianta. Não adianta nada me dizer. Porque primeiro eu preciso aprender a escutar. Todas aquelas vezes que nós nos sentimos cansadas, perdidas, desorientadas no nosso dia a dia, ou então ainda engolidas pela nossa rotina. Quem aí já começou a segunda-feira cansada? Quem aí terminou o dia sem ter terminado todas as tarefas e atividades que gostaria de ter feito?
Quem aí olha para o seu dia e diz assim, eu poderia ter feito mais. Nossa. Um vício de todas nós mulheres, quando estamos exaustas, é no final do dia catar o nosso chicotinho. Porque sim, toda mulher tem um chicotinho bem afiado. E ó, no lombo, se cobrando. O que mais eu deveria ter feito? O que o outro precisava e que eu não ofereci? E aí, nesse lugar, vamos ficando cada vez mais cansados. Mas existe um caminho. Não quer dizer que os problemas vão acabar. Nem quer dizer que a gente não vai se sentir cansado. Quer dizer apenas que a gente vai aprender a olhar para tudo isso de outro jeito. Porque como a gente reage às coisas, como a gente decide e faz escolhas, só depende de nós. Eu vou dizer para vocês que eu demorei uns bons anos para conseguir entender isso. Afinal, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, não é mesmo? É tão mais fácil eu dizer que foi meu marido, que foi meu chefe, que foi a minha colega de trabalho, que foi o governo, que foi o meu público, o meu aluno, o meu cliente, a minha mãe, a minha irmã, a minha filha. Tão mais fácil. Afinal, o problema se torna do outro. Por que será que a gente até aceita o que o outro faz, mas não aceita o que a gente faz? Por que será que a gente tem mais facilidade, muitas vezes, de perdoar o outro do que a si mesmo? Porque na vida, as mulheres aprenderam a vestir a mochila da culpa. E muitas vezes, nós vamos peregrinando por um deserto que vai se tornando cada vez mais cansativo. Porque vamos botando, dia após dia, ano após ano, pedrinhas de culpa na mochila da vida. E aí, lá pelas tantas, a gente já está até arcada de tanto peso que a gente carrega. Mas, diz uma lenda, que quanto mais perdida nós estamos, quanto mais cansado nós estamos, mais ela está pronta para nos ajudar. Ela, que nos recebe no início da jornada das mulheres que correm com lobos. Ela, que nós queremos apresentar para vocês nessa noite. La Loba. Esse conto tão antigo e tão profundo, eu terei a honra nessa noite de dividir com as minhas maravilhosas mulheres iniciadas, Regiane e Denise. Ouvi-las contar junto comigo é um grande presente, porque todas as vezes que uma mulher levanta a sua voz para servir outras mulheres, o mundo fica um pouquinho melhor para a gente viver. Então, abram os seus corações. Ativem, como falamos na contoterapia, o nível mais profundo de escuta, que não é a escuta corriqueira dos barulhos que estão tendo na tua casa, nem a escuta do raciocínio lógico, do pensamento, mas aquela escuta do coração. Aquela escuta em que a gente pergunta, fez sentido? Então, permita-se e deixe La Loba chegar. Existe uma mulher que mora no deserto, ela não se cansa de caminhar. Existe uma mulher que mora no deserto, ela não se cansa de procurar. O que ela procura, o que ela procura, não sei, não sei, não sei. Ela procura sonhos, procura anseios, procura lampejos que eu já nem sei. Ela procura sonhos, procura memórias,
esqueci. Dizem que desde sempre, desde que o mundo é mundo, existe uma velha. Uma velha muito velha, que vive num lugar muito oculto, mas que no fundo todos sabem. Mas que na realidade poucos viram. É porque é assim nos contos de fada, de todos os lugares. Nos contos brasileiros que atravessam o Nordeste, nos contos que cruzam a América Latina, nos contos que atravessam a Europa Ocidental. Ela parece estar sempre ali, esperando. Esperando as pessoas que se perderam. Exatamente aquelas. Aquelas que se perderam ou então que estão vagueando, que estão buscando algo. Parece que ela escuta. Ela escuta quando, sobretudo, uma mulher se coloca a procurar, a buscar. Quando uma mulher se levanta. Dizem que a mulher que procura sempre a encontra. Ela é grande, circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. Ela tem aquele jeito de acolhimento, sabe? Parecendo ter um colo tão largo, capaz de te envolver e te abraçar. Apesar do jeito dela parecer ser aquele jeitão que evita a maioria das pessoas, ou que faz a maioria das pessoas querer evitá-la. É que os seus modos também são um tanto estranhos. Lá pelas tantas, se você perceber bem, ela pode até cacarejar, fazendo alguns barulhos estranhos, muitas vezes alguns sons mais animais do que humanos. É, sobretudo, uma figura exótica, diferente. Mas você pode ter certeza que se conseguir vê-la somente uma vez, sua vida nunca mais será a mesma. Não é, Regiane? É verdade, Dani. Aqui, né, nós vemos essa mulher. Poucas as viram, mas cada uma havia de uma maneira. Alguns a haviam nos declives, nos territórios onde os índios tarahumara viviam. Outras dizem que ela estava ali enterrada na periferia, perto de um poço, talvez. Já outras as viram assim, viajando para o sul, num carro incendiado, com a traseira escancarada. Aqueles outros que haviam ali parada, perto da estrada de El Paso. E às vezes pegava carona aleatoriamente porque queria chegar no México. Cada um havia de uma maneira, mas todos haviam com galhos de lenhas, de estranhos formatos em suas costas. Ela era conhecida por muitos nomes. Por exemplo, Laueceira, que é a mulher dos ossos. Talvez La Trapera, a trapaceira. Ou, mais comumente, como La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba era recolher esses ossos. Sabe que ela recolhia e conservava especialmente aqueles que corriam risco de serem perdidos aí pelo mundo. Ela tinha um cuidado especial com eles. A sua caverna era cheia de ossos de todos os tipos de criaturas. Tinha de veados, de cascavel, até de corvo. Mas dizem, porém, que a sua especialidade residia, sim, nos ossos dos lobos.
Não é mesmo, Denise? Sim, ela se arrastava, sorrateira, pesquisava cada detalhe nas montanhas, nos arroios, nos leitos secos dos rios, procurando ossos de lobo. E quando ela conseguia montar um esqueleto completo, quando ela colocava o último osso do esqueleto, ela sentava ao lado do fogo e ela pensa na canção que vai cantar. E quando ela decidia, ela se levanta, se aproxima daquela criatura, daquela escultura, erguia os braços e canta. E aí, quando ela canta, as costelas, as pernas do lobo começam a se revestir de carne. Começam a surgir os pelos. La Loba canta, continua cantando. E uma parte maior do lobo ganha vida. E ela canta. O rabo faz um movimento, se torce para cima, ainda meio desgrenhado. La Loba canta, ainda mais. E a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos. Dani, o lobo abre os olhos. E aí, salta correndo pelo despenhadeiro. E que imagem mais linda de um lobo correndo, não é mesmo? Quando a gente pensa nessa imagem que vem à nossa cabeça, de um lobo correndo livre, por um desfiladeiro enorme, cercado por pedras, por montanhas, podendo ir além, 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 naquela velocidade em que o raio de sol mal consegue alcançá-lo, cruzando a beirada do rio, perto da água. E dizem que quando esse lobo vai cruzando na beira das águas, nós vemos o sol se pôr, e na sombra que se configura, esse lobo vai tomando a forma e o corpo de uma mulher. Uma mulher que se levanta plena de si, cheia de carne, com seu sorriso mais largo, com seus cabelos soltos e livres, e com um brilho nos seus olhos, que combina e faz par com as estrelas mais lindas do céu. E essa mulher, ela dá uma gargalhada, daquele tipo de gargalhada que uma mulher só consegue dar quando está plena de si. E então, ela também corre. Corre livre sobre o luar, sem ninguém a segurar, sem nada a paralisar. E ela segue, vai seguindo na direção do horizonte, porque o caminho que ela vai escolher é só dela, só dela. E dizem que é assim que acontece quando La Loba canta. E quem sabe, se um dia desses você se sentir perdida e estiver perambulando pelo deserto, quase sem força, não tenha medo. Se você continuar procurando, pode ter certeza que La Loba vai se apresentar. Quem sabe, ela simpatize com você. Porque se isso acontecer, se La Loba simpatizar com você, ela pode te ensinar alguma coisa sobre a alma. Ela pode te ajudar a lembrar daquilo que os anos e a poeira da estrada te fizeram se esquecer. Porque pode ter certeza
que tudo que você mais merece é correr livre, sem amarras, e libertar a tua gargalhada mais profunda. Porque dizem que quando uma mulher corre e gargalha, mais flores nascem, mais plantas crescem, e a esperança cria um manto de proteção que deixa esse mundo um pouquinho menos duro, um pouquinho menos difícil de se viver. Por isso, basta se colocar à procura. Laluba espera por você. Existe uma mulher que mora no deserto. Ela não se cansa de procurar. O que ela procura, o que ela procura, não sei, não sei, não sei. Ela procura sonhos, procura desejos, procura lampejos que eu já nem sei. Laluba! Para vocês, Eva, do nosso coração para o coração de vocês. Que coisa boa, como essa força de Laluba é grande. Chegou até aí? Chegou nos coraçõezinhos? Que coisa boa! E que delícia, Denise e Regiane, muito obrigada. Que maravilha ter a voz de vocês junto nessa jornada. E agora eu queria aproveitar, assim, esse sentimento que está aí, que está acontecendo aí agora, para você escrever no chat que palavra vem à sua cabeça quando você recebe esse conto. Que palavra vem? Dizem que a gente consegue elaborar o nosso sentir quando a gente derrama ele em expressão. E a palavra é uma expressão que conecta o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Que palavra te conecta a esse conto? E o mais lindo é que cada uma de nós traz um tipo de palavra. Liberdade, força, coragem, emoção, conforto, força, renovação, reencontro, liberdade, consciência, liberdade, expansão, plenitude, coragem, recomeço, confiança, um grito! Ai, que coisa boa! Gente, é sobre isso. A gente vai se esquecendo de correr, né? A gente vai se esquecendo de gargalhar. A gente vai deixando que a vida nos atropele, que os papéis que a gente representa nos consumam. A gente se acostuma a dizer, tô na correria, tô cansada. Um dia eu vou poder parar, um dia eu vou poder descansar. Mas o dia que você tem é o de hoje. É o de hoje. É só o de hoje. E se escolher do jeitinho que vocês se escolheram para estar aqui hoje, esse sim que vocês deram foi um sim para vocês mesmas. E nós precisamos aprender a nos dar esses sims com um pingo de coração no i. É o que eu preciso, é a minha necessidade. Eu não tenho como atender outras necessidades se eu não atendo as minhas. Esse é o lugar. E às vezes a gente se pune dizendo não posso, não tenho tempo, não dá. Só que, na verdade, quando a gente se pune, a gente vai se permitindo cada vez menos. E as desculpas vão nos engolindo e enchendo a nossa mochilinha da culpa. Será que você para todos os dias para perguntar assim, o que eu quero hoje? O que eu quero hoje? Não o que o meu trabalho precisa de mim, o que o meu filho, o que a minha mãe, o que o meu esposo, o que a minha companheira, que o meu pai, enfim, que o mundo quer de mim, o que eu quero? Eu quero.
Nós vamos nos perdendo de nós mesmas ao longo das jornadas da vida. E La Loba cata os nossos ossos e leva para a caverna. E diz, calma, cada pedacinho da sua história está aqui. Você pode escavar cada um dele, olhar com amor e curar o que precisar ser curado para você se sentir forte o suficiente para levantar e correr. E aí é importante a gente pensar sobre a palavra cura, meninas. Curar não quer dizer fazer de conta que a dor nunca existiu. Curar é conseguir aceitar a dor que existiu, cicatrizar e seguir. Isso é recolher os nossos ossos. Se faltar uma vértebra da nossa coluna, a gente não faz mais os movimentos. É assim com a nossa história. Se a gente não conseguir integrar cada pedacinho, cada parte que a gente quer enfiar debaixo do tapete, que a gente acha feio, que a gente não gosta, nós não vamos ter força para correr. E nós merecemos ter força para correr. E as minhas mulheres iniciadas sabem muito bem, porque elas conhecem de cabo a rabo cada pedacinho da minha história. Elas sabem o quanto tudo que eu digo aqui, que eu reforço e que eu conto, eu vivo em profundidade. O quanto essa Dani, de 7 anos atrás, estava lá nesse lugar, perdida, sem forças. Apesar de já ser atriz, apesar de já ser do palco, mas não vinha desse lugar da alma. Porque a gente é bem boa em colocar uma cara boa, né? E dizer, tô indo pro mundo, tá tudo bem, imagina. Quer ver as extrovertidas? Quem é do bando das extrovertidas, que nem eu, sabe do que eu tô falando, né? A gente tá sempre ótima, imagina, não acontece nada. E a gente vai botando debaixo do tapete. O tapete, ó, vai avolumando, avolumando. E aí, ou a gente cai doente, ou a gente se fecha de noite para chorar sozinha. E o olho vai perdendo brilho, vai perdendo viço. E a vida vai perdendo sentido. Qual é o sentido da vida se não resgatar a nossa essência? E hoje eu tenho a honra de ter aqui muitas mulheres que começaram a resgatar a sua essência a partir de La Loba. Então eu queria convidar, primeiramente, as minhas maravilhosas mulheres do Clube da Mulher Iniciada, que estão abraçadas a esse exercício de se manter constantes na sua nutrição, fortalecimento, para dividirem um pouquinho com vocês o que foi La Loba na história delas, como esse conto chegou na trajetória. Então, não sei quem é a primeira mulher iniciada que quer fazer uso da sua palavra. Quem vem? Sem ficarem tímidas agora, porque estamos em muitas. Posso falar, Ana, então? Venha! Então, essa La Loba traz esse resgate, na verdade, de uma mulher que já existia, né? Que está lá dentro. Traz a gente perceber esse calorzinho que está lá em algum lugar, que às vezes a gente deixa se apagando. E essa brasa, né? Essa brasa que fica longe da fogueira, e aí essa roda de mulheres com essas histórias, como essa de La Loba, nos faz acender de novo e perceber, olhar para dentro de si, né? Então, esse olhar cada pedacinho da história, olhar cada pedacinho do seu corpo físico, do seu corpo, do seu corpo espiritual, né? Toda, porque quando a loba canta e o lobo se ergue, ele está completo, né? Não é só carne, pele, osso, né? Ele tem vida. Então, La Loba traz esse nosso olhar novamente para a vida, para o significado da vida, para a gente seguir em frente
E como lobos em matilha, né? Coletivamente, como lobos com outras mulheres. Porque entre mulheres somos mais fortes, né? Como a gente precisa mulherar, sem o lugar da competição, sem o lugar de ter medo do que a outra vai achar de mim, será que a outra vai me julgar? Aqui a gente só é quem a gente é. E tem sempre um exercício que eu faço nos grupos, que é o seguinte: se você ouvisse algo sobre uma colega, sobre a vida dela, sobre a história dela, você ia julgar ou você ia acolhê-la? E aí, normalmente, eu escuto, eu iria acolher, é claro que eu vou acolher. E aí eu pergunto assim, então por que que você acha que a colega não vai te acolher? Você é melhor que ela? Será que ela não tem a mesma capacidade de acolhimento que você tem? E aí a gente vai perdendo o medo de estar umas com as outras, simplesmente sendo quem somos, com a nossa luz e com a nossa sombra também. Que mais, minhas mulheres iniciadas, que vocês podem dividir sobre La Lomba? Quem vem? Quero puxar ali com a Denise. A Denise falou uma coisa que que a gente vai esquecendo, né? Das nossas gargalhadas e tudo. E aí, voltando um pouco para os stories da Dani, e a Dani falando lá nos stories, que eu sempre vou nos stories, porque eu sei que alguém vai falar sobre isso, e aí a Dani ela já precedeu a resposta, que aí eu vou refletir em cima, e alguém, geralmente dos meus encontros lá com dos meus cursos, né? Da aula que eu dou aula para adultos, para idosos, e aí sempre que vai, eu certeza que vem. Então eu vou lá consultar meu oratório, que é a Dani, já também em Muro de Lamentações, podemos dizer, né? Também. E então falando sobre nossas ousadias de infância e juventude. Era alguma coisa assim, né, Dani? Aí eu fiquei pensando duas ousadias enormes da minha infância, que foi da minha saída da infância para a puberdade, assim, que foi na adolescência, que eu desci nas Furnas. Não sei se alguém conhece Furnas aqui perto de Vila Velha, que, né, a Eliane conhece. Eu desci lá, Eliane. Eu desci lá. Vê se pode. Eu desci. Eu nunca mais vou descer nas Furnas. Mas mesmo assim, que eu corro com Lalô, que eu leia 3 vezes o livro da Mulheres Transformadas inteiro, que eu faça muitos cursos ainda, eu não vou mais descer lá nas Furnas, porque é muito perigoso. E eu tive coragem de descer lá embaixo. Mas eu acho que essa coragem que eu não vou ter mais. Outra, uma vez a gente foi fazer um acampamento numa cachoeira e um amigo meu me ergueu no colo e me colocou embaixo da cachoeira. Foi um momento muito lindo, acho que foi o maior uivo de La Lobe que eu já tive na minha vida, porque foi assim incrível, eu nunca vou esquecer essa experiência, mas eu também não vou mais fazer isso, porque é uma coisa assim que parece que você se batizou naquilo e nunca mais vai acontecer, né? São muitos rituais lindos que acontecem na vida da gente. E aí eu lembrei quando a Dani falou de colocar a sujeira para baixo do tapete, eu lembrei na hora que minha avó falava que quando a gente coloca a sujeira por dentro do tapete, o demônio fica ali junto com a sujeira. E não é uma metáfora, e não fica, né? Quando você vai colocando a sujeira por baixo do tapete, mas a mãe falava, né, que o demônio ficava tentando e fica. Por isso que tem que estar sempre limpinho o nosso tapete, porque a gente está escondendo da gente mesmo, né? Escondendo o que que era, que nós que colocamos. E depois tem que se responsabilizar. Obrigada, Soraya. Eu sou leite quente aqui do Paraná. E aí eu vi também assim, eu escrevi aqui, por que vim? Dani falou. Eu vim aqui pelo propósito das respostas das minhas perguntas, porque eu sempre fiz perguntas, mas depois que eu comecei a fazer Mulheres, o Pé no Chão, vieram mais perguntas. E perguntas, né? A maioria tinha aquela coisa de dentro para fora. Então, a Dani também ela ocupa o lugar de doula, de vez em quando. Ela me ajuda a parir algumas coisas, algumas perguntas que eu faço para mim, né? Sócrates que falava, né, de vir de fora, né, de dentro para fora.
Então, a Dani me descobre respostas para as perguntas, indagações e mais ainda. Né? E isso vai sempre. Por isso que eu estou aqui. Não estou chato, lá no Storytelling, lá no seu outro mais. E aí eu falo, calma, Dani, vamos com calma. Essas coisas. Aí eu fico assim, eu busco meu fortalecimento. Meu fortalecimento para que eu possa fortalecer outras pessoas. Porque a gente trabalha com alegria. Né? Muitas vezes você não... A alegria é do palhaço. Né? E o nosso trabalho é com alegria. Por isso temos que estar alegre também. Nem sempre precisamos estar alegre, mas precisamos estar... Eu estou sempre buscando respostas. E que vêm perguntas, que transformam-se em perguntas. Eu vou mais ainda nessas reflexões, porque eu alimento pessoas, mulheres na segunda-feira de manhã, de história, preparo para mais contradições, e elas não são crianças. Elas são bem mais velhas do que eu. Então, é preciso que eu esteja assim, muito bem como a Dani. A Dani é uma criança, né? Perante muitas de nós, né? Então, e a gente precisa buscar dessa fonte da Dani para que a gente consiga se fortalecer e seguir em frente. Por isso que ela loba, né? A gente está sempre buscando essa fortalecimento, buscando a loba para a gente prosseguir também, né? Então é isso. E viva a loba. Maravilhosa, Lucélia, exatamente, é sobre isso. Doutora Clarissa vai chamar esse lugar de Rio Abarro Rio. É o rio por baixo do rio. Onde que está a sua nutrição profunda? Enquanto você não se der o que você precisa, você não vai conseguir fluir na tua vida. Você não vai conseguir... sabe aquele famoso vazio, a sensação de vazio ou de peso? Ela aparece pela falta de permissão. Só que imagina, você está andando com uma mochila cheia de pedra nas costas. Você não tem nem ideia de largar essa mochila. E aí, o que é essa mochila, gente? Pensa comigo. Você nasceu, né? E eu sempre gosto de trazer essa historinha do nascimento, porque é a melhor visualização de todas. Imagina que antes da gente nascer, a gente morava naquela estrela mais linda, mais brilhante do céu. Aí, o que a gente fez? Decidiu nascer. Pegou um pouco daquele pó de estrela, agarrou na mão, colocou no meio do nosso peito, escolheu um pai, escolheu uma mãe, e aí decidiu escorregar no arco-íris e foi parar numa família. Chegou lá. O que é uma criança quando chega na vida da gente? Pura luz, puro brilho, pura beleza. E aí os adultos ficam morrendo de medo, eles querem proteger aquela luz toda. E aí adulto é bom no quê? Em falar não. A gente é muito bom em falar não. E aí essa criança quer experimentar o mundo, quer descobrir, quer correr. Assim como essa mulher livre, como esse lobo, quer fazer as coisas. E o adulto com medo, ancorado no não, começa a fazer o quê? Jogar pá de cal em cima do pó de estrela. Não vai, não pode, não deve, não fala, não sobe, não respira, você não serve para isso, isso não é coisa de menina, na nossa família não se faz isso, não, 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 não. Aí vai chegando um ponto que a gente está tão soterrado daquele bando de não, que a gente começa a falar sozinho. Porque mesmo sabendo que aquilo está nos travando, nós aprendemos que aquilo é verdade. Porque tudo gira em torno de crenças. E as crenças são formadas pelos adultos que nós tínhamos em volta, não só em casa, mas na escola, na comunidade em geral. E a gente vai acreditando tanto nisso que esses não se tornam verdade absolutas. Para vocês terem uma ideia, até uns 8 anos atrás, mais ou menos, a crença que movia a minha vida dizia o seguinte: o mundo é um lugar perigoso. Então, Daniele, não saia à noite sozinha. Daniele, não viaje. Não faça as coisas, porque é perigoso, algo ruim vai te acontecer. Só que dentro de mim sempre existe um vulcão que quer viajar, conhecer, que ama conhecer os lugares. Então, vocês imaginem como era internamente. Um desejo e não vou. Desejo e não vou.
E aí, quando eu comecei a procurar a loba, quando eu comecei a procurar os lugares, o que aconteceu? Eu fui descobrir que aquele medo que eu carregava, aquela mochila que eu carregava, não era minha. Olha que interessante. Aquele medo de que o mundo era tão perigoso era da minha mãe. Tão maravilhosa, mas que aos 12 anos sofreu um acidente, foi atropelada na frente de casa, atravessando a rua, e ficou muito mal. Passou por diversas cirurgias. E, obviamente, quando a gente tem um trauma com essa idade, isso fica ali interiorizado e ela cresceu querendo se proteger e me proteger, obviamente. E aí, para pontuar esse trauma, quando eu tinha 40 dias de vida, nós duas estávamos num quarto e deu uma tempestade e destelhou o quarto que nós estávamos. Aí é óbvio que os referenciais são o mundo é um lugar perigoso. Então, Daniele, você não sobe em árvore, você não corre, você não faz, você não viaja, não, vai cair, vai morrer, vai quebrar. Só que quando a gente começa a procurar a loba, procurar o desenvolvimento pessoal, procurar o autoconhecimento, a gente percebe que isso não é imutável. E essa é a coisa mais linda. Eu pude olhar para isso e dizer, mãe, eu vejo a tua dor. Eu entendo que você passou por isso, eu respeito. Mas eu não tenho esse medo. O mundo, para mim, é desafiador, mas não é perigoso. E aí essa Daniele pegou o avião sozinha, foi para outro país, andou em cidade grande de noite, viajou de ônibus 14 horas sozinha. E essa Daniele começou a se sentir viva de novo. Porque quando nós estamos no nosso lugar, a gente se sente viva. Mas para isso é preciso desagradar alguns nãos que nos deram e dizer alguns sims para nós. E como é que a gente faz isso? Como a Lucélia falou, se debruçando, estando com mulheres, encontrando pessoas que nos inspiram, que nos ajudam nesse processo de nutrição. E não tem idade para isso. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na jornada Pé no Chão é ter mulheres de 23 a 79 anos nessa roda. É lindo demais. A gente tem essa diversidade de idade nas turmas, porque nunca é cedo demais ou tarde demais para olhar para o lugar onde eu me sinto perdida e dizer, realmente, nesse ponto da minha vida eu estou perdida. Aqui eu preciso de ajuda, aqui eu preciso ser nutrida. E ninguém sabe mais do que ninguém. Algumas pessoas só acessam aquilo antes. E eu aprendo tanto com essas mulheres maravilhosas todos os dias, a cada encontro, a cada roda. E nós merecemos essa troca de saberes, que nos guia, né? Com essa força invisível, com essa força de amor. E para a gente daqui a pouquinho fazer nossa atividade, eu quero saber que mais mulheres iniciadas ainda querem dividir algo conosco. Mais alguém do clube gostaria de fazer uso da palavra sobre sua relação com a loba, contar algo? Eu vou falar rapidamente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eba, claro. Então tá, vou tentar ser breve, porque eu estou organizando aqui para o meu menino dormir, mas algo assim que eu vejo, né, o que traz assim do clube, mas desde lá do início, o fato de estar numa roda, acontece algo assim que parece, como que eu posso descrever? Mas há um sincronismo, mesmo numa distância, com as mulheres em outras cidades, cada uma vivendo, tendo a sua, o quanto as nossas vidas estão conectadas de alguma forma. E à medida que, né, você vai tendo contato com esses contos, isso vai vibrando, sabe? É isso, acho que vai vibrando, se conectando com a tua história, com o teu dia a dia. Tanto a Denise quanto a Lucélia, né, falaram desse rir e tudo mais, e esses dias isso estava me pegando muito. Então, sempre que há um encontro, mesmo que às vezes você pense, o que eu estou fazendo aqui? Aí alguém vai lá e fala, e aí você entende, tem algo muito forte. E isso vem muito, acho que,
do feminino, sabe? Dessa força que nós temos e que nós nos desconectamos, né? E é isso que esse conto traz, né? O quanto vamos nos afastando da nossa essência, da nossa verdade. E estar no clube é você lembrar, né? Acho que foi a Denise até que colocou, de quanto às vezes a gente acaba esquecendo, né? E eu muitas vezes nesse processo, mesmo estando no clube, eu me percebo, mas aí vem esses encontros, vem essas falas, vem uma postagem da Dani que faz, não, peraí, é isso. Então há sempre essa conexão dessa roda. Seria, acho que isso, assim, né? E que quero agradecer, então, por fazer parte dessa roda aí, desse clube, e ter tido a oportunidade aí de chegar até essa obra magnífica aí da Clarice. Que linda, Dani, Pri, obrigada. posso falar um pouquinho? Claro, Glória, claro, tudo bem? Glorinha, claro. Boa. Oi. É o seguinte, é a primeira vez que eu entro, né? Porque eu sou uma daquelas que, gente, eu já estou do meio-dia para tarde, entende? Não vou mais fazer nada, não vou conseguir mais modificar nada, sabe? É realmente isso que a gente sente. Mas eu tenho uma amiga, rapidinho, que está numa casa, no Seniors Club, lá, um nome lindo, não é jogo de tênis, é um lar. E aí ela me mandou, e eu vou visitá-la bastante, ela teve um problema, ficou paralisada. E aí ontem ela me mandou, antes de ontem ela me mandou um bilhetinho assim, Glória, vem contar a história, sabe? Então, gente, é muito lindo. Aí eu fiz com a casa do contador de história para ficar uma coisa especial, né? Eu digo, então eu vou contactar com a casa e nós vamos fazer contação uma vez por semana lá. Para mulheres, tem alguns homens, mas são poucos. Então, isso... E eu estava estudando que contei outro dia a mulher foca, né? Então eu disse, não, agora eu tenho que entrar nessa, porque eu preciso, assim, de respaldo para mim, né? Para poder passar para elas alguma coisa especial. Porque elas precisam de muito. E o filho deixou, né? Porque ela não está dando, então elas precisam de muito apoio e eu também preciso, então eu entrei aqui. Que lindo, Glorinha. Que bom te ter aqui, que você venha, que você esteja com a gente na jornada para se nutrir e poder ser luz na vida de tanta gente, que você já é, né? Mas estando cada vez mais nutrida, com certeza você vai entregar muito mais. Que bom que você está aqui, muito feliz, viu? Kátia, Dani, querida, venha. isso. Oi, Denise, por favor. Eu ia dizer que a Kátia e a Regiane estavam com a mão erguida. Obrigada, sim. Oi, meninas, boa noite. Desculpa o meu atraso, nem sempre as coisas caem exatamente como a gente programa, né? Mas, enfim, pelo menos consegui estar aqui. E aí peguei essa tua fala, Dani, do medo que mãe passa, né? Passa para a gente. E esses dias eu comecei a reparar como a minha mãe é cautelosa. Só que esse excesso de cautela faz com que ela se trave. E fez que por muito tempo eu me travava também, né? Agora, por exemplo, sexta-feira, eu até estou falando um pouco diferente, porque sexta-feira eu fiz a extração de um dente, e aí, assim, cuida, não fala muito, põe bastante gelo, não come, sabe? É tanto cuidado, que aí eu fiquei pensando por que às vezes ela tem dificuldade de fazer algumas coisas, ou às vezes até ela se vitimiza em alguns momentos, porque é um excesso de cautela. E esse excesso de cautela, o meu pai passou para ela também. Então, ela ia fazer compras, ela não voltava em 1 hora, ele ligava. Olha, não estou te cobrando, eu só quero saber se está tudo bem, se não aconteceu nada. Então, assim, esse excesso de zelo faz com que a gente fique amarrado também, né? Então, que isso sirva para a gente também como mãe, como madrinha, como tia, como tudo, como avó, cuidar,
mas até um limite, né? Para deixar ir, para tentar, para deixar cair, ralar o joelho, bater com a cara na porta, enfim, porque isso nos faz crescer. E aí eu também lembrei de uma outra fala, dessa mesma fala de uma história de uma palestra que eu assisti tempos atrás aí, onde um menino, ele foi mudança de escola, ele entrava na primeira série e mudou de escola. E aí quando ele chegou na escola, tudo novo, tal, tudo, né? E a única coisa que lhe era familiar era um jogo de lápis Faber-Castell, 36 cores, então aquilo ali para ele trazia um conforto, porque ele conhecia aquilo. E a professora, no primeiro dia, pediu que eles abrissem o caderno, e ela passou carteira por carteira e deu um carimbo em cada caderno, e era um macaco. E ela falou, pintem o macaco, né? E aí eles pintaram o macaco. E ele, então, com aquelas 36 cores de Faber-Castell, ele queria usar todas as cores no macaco. Ele não conseguiu usar todas, mas ele conseguiu usar uma boa parte delas. E quando a professora, então, passou carteira por carteira, chegou no macaco dele, a professora disse, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Macacos são pretos ou são marrons? Macacos não são coloridos? Aqui, um carimbo, e agora pinta o macaco direito. Essa palestra falava muito sobre o bloqueio da criatividade que a gente faz. Né? O macaco era dele. Né? Sabe aquela história, eu ponho o meu coco onde eu quiser, porque o coco é meu? Né? Então, o macaco era dele, ele podia pintar, ele podia explorar, ele só tinha 7 anos pintando aquele macaco. E aí, esses bloqueios lá de trás estão refletindo agora, né? Mesmo que a gente já esteja, né, Glória, da tarde, como é que é? Da meio da tarde para a noite, coisa assim, mas é agora que estão refletindo isso, né? Do meio-dia para a tarde. Isso mesmo. Ou como diz uma amiga minha, já dobrei o cabo da Boa Esperança. Então, eu só queria trazer essa contribuição que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Obrigada, Dani. Maravilha, Kátia. A Kátia também é do Clube da Mulher Iniciada, está aí comigo nessa jornada faz alguns anos. E que importante você trazer isso, né? Porque na jornada Pé no Chão a gente faz exatamente isso. Né? As mais antigas, por assim dizer, não recebiam tudo que as mais novas recebem agora. Daí deixa eu contar um segredo, aproveitar que tem uns 2 grupos permeando por aqui, meninas mais jovens no Pé no Chão, das turmas 6, 7, vocês recebem hoje esse kit maravilhoso, cheio de material, né? As primeiras das primeiras turmas estão de olho, porque elas também querem esse material, e vai ter para vocês já já. Por quê? Qual que é a ideia? Vocês são estimuladas a cada conto, lidar com uma expressão artística ao longo da jornada. E aí, muitas vezes, é nessa hora que a gente trava, porque a gente diz, não sei desenhar, não sei pintar, não sei cantar, não sei dançar, não sei. Todo mundo sabe. Só que a quantidade de não que a gente recebeu, a quantidade de vezes que não deixaram a gente pintar o nosso macaco. E aí a gente acha, mas é porque eu não sirvo para isso, tá tudo bem. Nós somos seres expressivos. Quem não expressa, adoece. Então, nós merecemos expressar, e não importa se é Zé Palito, se é risco, não importa se é voz desafinada, não importa, é expressão. A expressão nos cura, a expressão nos salva. E agora eu vou passar a palavra para a Regiane, então, e em seguida para a Ana, nossa artista do grupo. Ó, o quadro dela lá atrás, ó. Mas, Regi, por favor, primeiro. Legal, vou ser bem breve, eu só queria, né, comentar diante de tudo que a gente tem ouvido aqui e reviver esse conto, o que ele me fez olhar. Quantas vezes nós, assim como La Loba, somos rotuladas, porque aqui nós vemos que ela tinha, né, ela era gorda, cabeluda, ela era chamada de mulher dos ossos, né, mulher lobo ou trapaceira, né, mas mesmo assim ela seguiu o propósito, né? Ainda aí caminhando com aquele, né, fecho de lenha, ainda aqueles formatos de lenhas que eram totalmente diferentes, ela não se importou com o que estavam falando com ela. Ela foi lá, ela, né,
colocou até o fogo, ela colocou luz ali, e através dessa luz, ela gerou uma nova vida. Então, que nós, todos os dias, não venhamos andar acerca daquilo que ouvimos, mas sim daquilo que nós cremos, daquilo que nós sentimos, né? Que o nosso propósito seja realmente ser feliz, né? Ser feliz é uma escolha. Então, que cada uma de nós essa noite escolha ser feliz e gerar vidas. Ai, que linda, Regi! E aí, às vezes, é assim, ó. O que tu vai lá ficar com aquele bando de mulher no computador fazendo o quê? O que é esse negócio de autoconhecimento contra terapia? Negócio esquisito isso aí. Terapia é com a gente louca. Para quem tá fazendo esse negócio? Ó, quantas coisas a gente escuta. Porque a gente não tá fazendo o que todo mundo faz. Que livro que é esse aí que tu vai ficar lendo, que precisa ler em grupo, que precisa que alguém te ajude a ler? Que livro que é esse que tu não aprendeu a ler na escola? Para que isso? Ó, por que, gente? Porque nós somos menos de 10% da população mundial. Mulheres que escolhem crescer, se desenvolver, olhar para a sua própria história. Então, sim, vai ter muita gente falando que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas nós sabemos o que somos e qual o caminho que nos faz feliz, né? Então, essas palavras da Regi abraçam totalmente o nosso propósito e a nossa força nessa noite. Obrigada, querida. E vem a Ana... Oi? Só um pouquinho, eu não sei se vocês viram hoje no jornal, que se formou na universidade, a primeira, até me emociona, a primeira médica tetraplégica. Foi a formatura dela agora e apareceu no jornal, bem jovem. No começo, na metade do curso, ela teve um problema assim do dia para a noite e ficou. Ela não fala, ela não escreve, nada. Quer dizer, por que ela se formou? Porque ninguém disse que ela não podia. A família apoiou. É sobre Ninguém isso. falou que ela não podia. E hoje é a médica e ela tem um abecedário aqui para ela contar as letras. Gente, isso é fantástico. Lindo, Glorinha, lindo você trazer esse exemplo, porque, na verdade, a pessoa que mais nos trava de fazer as coisas é a gente mesmo. É a quantidade de não que a gente se diz. Porque quando a gente se permite, é um parque de diversões. Estar aqui em roda, se permitir fazer as atividades, brincar, dizer eu expresso, eu sou quem eu sou, é isso que nos dá força para ir para a vida. Né? E nós estamos aqui, inteiras, de pé, podendo fazer as coisas, e o mundo merece o nosso servir. Muito bom, muito obrigada por esse exemplo. Vem a Ana. Não, tá bem baixinho, Ana. Continua? Uhum. Continua? Aí, agora tá melhor. Melhorou? Vou tirar o fone, então. Então, esse conto da La Loba, cada vez que, desde a primeira vez que eu escutei, cada vez que eu reescuto, assim, me causa uma mesma sensação de uma, como se fosse uma vontade, assim, ou uma necessidade, talvez, de resgatar alguma coisa que ficou bem escondida durante muito tempo, assim. E me vem muito essa palavra do resgate, né? Mas daí a gente fica pensando o que a gente vai resgatar. E esse resgate, assim, cada vez que eu retomo nesse lugar, assim, eu fico pensando que é uma coisa diferente, assim, às vezes essa mulher em outro momento é um lugar, assim, um lugar de um aconchego tão profundo, assim, e confortável, que diz muito respeito, assim, a esse acalentamento da alma também. Então, sempre me traz essa sensação. Só que o que pelo menos no meu processo, parece ser mais
mais interessante, assim, que foi para mim observar que esse lugar, né, onde a gente se coloca para ter esse resgate, assim, dessas inúmeras coisas que podem ser. E esse lugar é o deserto, né? Só que não é um deserto no qual a gente se coloca assim artificialmente, é o contrário, é um lugar no qual muitas vezes a gente se encontra, só que a gente vai mascarando com muitas coisas. Então, às vezes o deserto é simplesmente a gente tirando escamas dos nossos olhos para ver coisas que a gente não quer ver, e porque não são tão agradáveis de serem vistas, né? Então, essas escamas que fazem esse deserto não ser tão árido quanto, na verdade, ele realmente é. Então, eu acho que, para mim, assim, o segredo foi encontrar esse deserto mesmo, assim, me colocar nele, não, como eu disse, não artificialmente, mas reconhecer um lugar no qual eu estava mesmo, né? Para que daí comece esse processo, assim. E, às vezes, a gente retorna para esse lugar, assim, e volta. Mas, como a Lucélia falou, também eu sinto muito com a Dani, assim, às vezes, num momento muito específico, as palavras dela, assim, ajudam a trazer esse calor, assim, de uma forma mais profunda, para que a gente consiga sair desse deserto. O contato com as mulheres também, durante o meu processo, foi muito importante, assim, né, esse acolhimento mesmo, que eu tive durante todo o percurso, né, de estar no deserto. E é isso, gente, já estou falando mais alto que ela aqui. E isso é uma mulher que está buscando, né? 2 filhos, mãe solo, isso nunca impediu a Ana de estar com a gente, de estar nas rodas, né? O pequenininho dela mesmo, eu acompanhei desde bebezinho, porque ele tinha alguns meses, acho que quando você começou, né? Tinha menos de 1 ano, né? Então, é muito esse lugar, né, gente? A gente vai construindo a caminhada que a gente decide. Coisa mais linda. E é lindo esse lugar, né? Como eu queria, talvez, quando os meus filhos fossem pequenininhos, assim, ter tido esse suporte, né? Ter tido esse olhar, porque a maternidade é uma jornada desafiadora, né? E ter esse suporte, entender que a gente precisa olhar para essas camadas. Sabe o famoso, deixa para lá, não, deixa isso para lá, não dá bola. O quanto a gente já ouviu isso na nossa vida? Deixa para lá, não mexe com isso, não dá bola. E a gente vai ficando cada vez mais no deserto. E aí, meninas, essa fala da Ana vai fazer com que eu convide vocês para a gente fazer uma atividade agora, porque além de pensar e sentir, é muito importante a gente agir, a gente materializar algo que faça a gente lidar com tudo que nós estamos sentindo a partir do que foi falado e contado aqui. Então, eu gostaria que vocês pegassem uma folha de papel, pode ser um caderno, o que vocês tiverem aí por perto. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir esta folha em 3, assim, ó, ela deitadinha, 3 pedaços, 3 colunas, 3 colunas. Tá? E aí pode ser com caneta, lápis de cor, giz de cera, o que você tiver por aí. Se permita expressar, né? Se permita pegar papel e caneta, que não seja só para trabalhar, né? E aí a gente diz que quando o lápis está na nossa mão, ele cria uma ligação do coração com a mão. Então, a expressão, ela ganha força. Por isso que é tão bom a gente ter o material para expressar. E aí, então, quando você dividir sua folhinha em 3, o que você vai fazer? O que é essa tríade? Dentro do processo do desenvolvimento do feminino, a gente fala dessas 3 etapas que são essenciais. A menina, a adolescente e a mulher. Mais além, a anciã chega, mas para essa anciã chegar com sabedoria, nós precisamos cuidar dessa tríade. Então, no processo, ao longo da jornada pé no chão,
La Loba vai nos ajudando, e os outros contos depois, a olhar para a nossa menina, a olhar para a nossa adolescente e a olhar para a nossa mulher. Então, agora eu vou convidar vocês, em cada um dessas colunas, desenhar algo que represente a minha menina, a minha adolescente e a minha mulher. E aí eu vou começar mostrando o meu para inspirar, para vocês verem que eu não sou artista. Ó, meu Zé Palito aqui com muito orgulho. Minha menininha, minha adolescente de cabelo alisado e minha mulher. E aí, nesse desenho que você vai fazer embaixo, você vai deixar um espaço em cima. E eu já vou dizer o que você vai fazer com esse espaço que sobrar em cima. Enquanto você se permite entrar em contato com a menina que você foi, cadê essa menina? Como é que ela anda? O que você lembra dela? O que ela tem a ver com aquele lobo que corria solto? Qual que era a parte dela livre, despreocupada, potente? Houve uma fase dessa menina assim? Como que ela se sentia livre? Que símbolo representa essa menina? Porque se você não quiser desenhar uma pessoinha, você pode colocar um símbolo, uma imagem abstrata. Lembrem-se, vou usar esse exemplo da Kátia que eu amei. Estou dando carimbo do macaco, é de vocês. Façam como vocês quiserem. Não tem que copiar a Pro e fazer igual o Zé Palito, né? O que eu quero usar para representar essa minha menina na primeira coluna? É uma cor? É um risco? Só não vale palavra agora. Agora não vale palavra. Agora é a expressão não verbal. Então, eu vou representar essa minha menina. Enquanto vocês estão aí representando a menina, eu vou estimular vocês assim, ó. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim. E aí, quando essa menina começa a vir, La Loba também te faz uma pergunta. O que você precisa resgatar? Que ossos da sua menina estão perdidos? O que essa menina dessa primeira coluna pode te ajudar hoje na vida, no dia a dia? Porque quando a gente diz não, sabe o que a nossa menina diz? E se? E se eu fizer? E se? A menina diz e se. Qual é o e se que a tua menina quer te dizer? Que muitas vezes você não escuta, não resgata, não canta sobre esses ossos da infância para você se sentir nutrida. E aí, acima do seu desenho, do seu símbolo, você vai escrever, então, pelo menos uma palavra de algo que você gostaria de recolher com essa tua menina. O que será que você quer recolher? Que ela talvez esteja aí querendo te dizer e você não escuta, você não olha para ela, você nem lembra de você, menina, nem lembra como você era criança. Perdeu essa menina no corredor da vida, já faz tanto tempo, nem lembra de mais nada. Ela faz parte do que te compõe, da tua força, do teu esqueleto para você poder correr livre. E aí, quem já entrou em contato aí com a sua menina no papel e quiser colocar no chat
o que quer, né? Se quiser dividir com a gente, que é sempre bom, né? O que você quer recuperar com essa tua menina, pode colocar lá no chat para contar para a gente. A gente ir para a segunda coluna. Que tem alguém nos esperando. Olha que lindo, a Elô está falando que ela quer recuperar a voz da menina dela. Que coisa mais linda. A determinação, a Andréia colocou. Uau, que lindo. Olha, a criatividade, a Pri. Rosane colocou as conquistas, o conquistar, que legal. A Ione, a coragem. A Lila, a vivacidade. Ó, a Jane, confiança em mim. Valéria, liberdade. Gente, vocês já pararam para pensar que isso está ainda dentro de vocês? Sabe o quanto isso é maravilhoso? Por isso que quem acompanha o meu trabalho sabe que eu detesto a palavra empoderamento feminino. Porque empoderar é dar poder a quem não tem. Vocês estão vendo a quantidade de poder que essa menina tem aí dentro? Ainda. Só está precisando vir à luz e ser nutrido. Então, a gente se reconecta com o nosso poder. E não precisa receber esse poder de fora. Ó, liberdade, a Glorinha Infância Feliz, a Maria Liberdade, Eliane Espontaneidade. É sobre isso. Eu escrevi hoje que eu quero recuperar a aventura da minha menina. Porque por mais que ela não fosse para o mundo assim, ela, na cabeça dela ela criava altas aventuras. E agora eu posso juntar com ela e viver as aventuras que ela criava. Então, pensa na maravilha disso. Né? Mas, essa menina, ela precisa de um suporte, porque ela foi indo. E aí, como a doutora Clarissa nos diz, aconteceu uma mudança. E essa mudança exigiu um metabolismo. Chegou a adolescência. E aí, lá na segunda coluna, cadê a sua adolescente? Cadê essa parte dos seus ossos? Quem era essa adolescente? Qual é o risco rabisco que representa a sua adolescente? Enquanto você risca e rabisca pensando nessa adolescente, eu vou te estimular assim, ó. Vamos ver quem lembra dessa. Cuide do seu nariz. Você fala demais. Não fui eu que pedi. Se teu conselho fosse bom, tu vendia. Eu não quero ouvir. Onde foi que eu errei? Não foi assim que eu quis. Infelizmente foi você que eu espelhei. Hey, cadê? Me devolva a inocência que atirei. No quintal lá fora plantei teu medo. Fui eu. Quem ficou na casa vazia. Você deixou suas tralhas agora tirar. Mais fácil julgar do que ter que olhar para as próprias mentiras. Mas agora chega, não sou ovelha negra, nem qualquer menina. Ovelha negra ou não? Quem era essa adolescente? Era aquela que se fechava e que não falava? Era aquela que causava e que se colocava e que fazia por rebeldia? E que enquanto a menina dizia, e se? A adolescente olha para você e diz, por que não? A adolescente traz a força do porquê. O porquê que interioriza e que se fecha, ou o porquê que explode e que peita?
que essa adolescente tinha? E que talvez La Loba possa te ajudar a resgatar. O que essa adolescente pode te dar hoje? Muitas vezes a gente olha para fases da nossa história e diz, ai, aquela fase não, nossa. Nossa, se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar nesse pedaço, fazer tudo diferente, porque, meu Deus do céu. E aí tem uma frase que nos ampara e que diz assim, se você não tivesse feito o que você fez, você não saberia o que você sabe hoje. E para você saber o que você sabe hoje, você teve que fazer o que você fez. Então, tua história é do jeitinho que ela tinha que ser. E quando a gente consegue olhar para a força de cada pedacinho, cantar sobre os ossos, é ali que a gente vai achando essa vivacidade. E aí, o que eu quero dessa minha adolescente? O que ela pode me trazer para hoje? O que eu quero olhar? E aí é importante pensar que pode ser que eu queira olhar para algo que eu botei debaixo do tapete na minha adolescência, porque é uma época em que a gente bota as coisas debaixo do tapete. E aí talvez eu quero olhar para isso, porque só vou conseguir seguir se eu olhar para isso. Se eu olhar para esse lugar. E a gente sabe na jornada pé no chão que a gente está de mão dada, e a gente olha para o feio, a gente mexe no feio, a gente cutuca, mas a gente se dá a mão e a gente vai além. E o que existe, né? O desfiladeiro que existe para a gente correr depois que a gente olha para o feio é muito maravilhoso. Vale o esforço, vale todo o desafio. E aí, você escreve lá o que você quer que venha dessa adolescente. O que você quer? Que ossos você quer resgatar desse lugar com ela? E aí, se você quiser, você também pode compartilhar conosco no chat. Ó, a Pri já colocou lá. A liberdade e a segurança. Ó, a Glorinha trouxe a insegurança, algo importante de olhar também. Ó, a Rosane, a audácia. Elas estão todas dentro de nós, pedindo para ser olhadas, pedindo para ser cuidadas, assim como personagens de um conto, do nosso conto, do conto mais importante de todos, o conto da nossa vida. E esse conto pede carinho, pede cuidado. A adolescente continua lá esperando que a gente olhe para ela, que a gente cuide dela, assim como a menina também espera. Para mim, adolescente, eu busco o espelho. Ela fugia do espelho, de todos os jeitos. Ela buscava o espelho nas colegas, tentando se adequar, sem conseguir se olhar. Ó, a Eliane colocou a esperança, a Maria colocou os sonhos. Que lugar bonito esse, né? Quantos sonhos ficaram lá perdidos na nossa adolescente, né? Quantos sonhos ainda merecem ser resgatados? Porque quando um sonho morre, a gente precisa viver o luto da morte desse sonho, ou então transformá-lo em outra coisa. Porque senão a gente fica parado lá atrás, um pedacinho da nossa alma ainda fica lá. E a gente vai precisando se reencontrar com essas partes. Rápido, nem um pouco. Fácil, nem um pouco. Mas a vida é feita do reencontro com esses difíceis. Ó, a Larissa colocou autoaceitação, maravilha. A Kátia, descobertas. Ousadia, muito bom. E aí, para a gente completar essa nossa coluna, e essa mulher que está aí hoje? Essa mulher que escolheu estar aqui. O que essa mulher simboliza? Que risco, que rabisco, que desenho você vai colocar para marcar essa mulher? E aí, enquanto você busca essa mulher, eu digo assim, ó, lá no comecinho de hoje, para
você não esquecer o que La Loba diz todos os dias. Mulher, mulher, eu vim te apoiar. Mulher, mulher, eu vim te ajudar. Eu sei que tens rezado, eu sei que tens chamado, eu sei que tu precisas de apoio para atravessar. O que essa adulta, essa mulher que já passou por tanta coisa, o que você quer resgatar? O que você quer olhar? Que osso é esse que essa mulher pode te trazer? E aí, traz a tua palavra para completar a tua tríade. Na minha mulher está a capacidade de renascer como uma fênix. Olha quantos ossos lindos que essas mulheres trazem. Busca, liberdade. E a minha tríade ficou assim: aventura, espelho e renascer. E depois que terminarmos aqui, eu vou abrir um pouquinho aquele nosso grupo do WhatsApp, e aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar lá o desenho de vocês, as palavras de vocês. E essa tríade é para você dobrar assim, ó. Sabe aqueles cartõezinhos que a gente fazia assim, ó? Sabe? Ó. Para guardar no coração, para deixar pertinho de você, para que dia após dia você possa recolher seus ossos e, com a força de La Loba, lembrar daquilo que a gente costuma esquecer. E aí, meus amores, a gente vai seguindo cada vez mais forte para as nossas escolhas e para se aproximar dos nossos sonhos. Esse é o carinho que eu deixo de materialização em La Loba para vocês hoje. E para a gente fechar a nossa roda, que já estamos no nosso teto de tempo, eu queria eleger a possibilidade de duas convidadas que chegaram aqui hoje poderem falar algo, abrir seu microfone e brevemente dizer o que foi estar numa roda como essa hoje. Então, quem quiser fazer uso e representar o grupo, né? Ou se alguém tiver com uma questão pulando aí, pode abrir seu microfone para a gente poder compartilhar e trocar um pouquinho. Dani, Oi? eu sou a Soraya, sou aqui de Oi, Sorocaba. Gente, que delícia, que gostoso. Eu comecei me sentindo assim uma estranha, né? Falei, sou estrangeira aqui nas terras das lobas, mas que coisa mais gostosa. Daí eu fui me sentindo em casa, aconchegada. E é tão interessante que somos mulheres de várias partes, né, do nosso planeta, e todas com os mesmos sentimentos, com as mesmas, os mesmos ossinhos ali, né, para serem resgatados. E é tão incrível, porque é o livro de cabeceira da gente, você está ali lendo, mas como essa leitura é compartilhada, esse presente, né, que você, a Denise, as meninas nos deram, como é diferente ler em grupo, que coisa mais gostosa. E teve momentos que eu precisei fechar a câmera, porque eu fiquei embargada, né? De ouvir, foi muito, muito, muito gostoso. E aí a gente é presenteada com essa Lucélia, que vem contar umas coisas assim, que parece que entrei na cachoeira junto com ela, gente. Não sei vocês aí como é que é, mas toda vez que ela fala, parece que a gente está junto ali, né? Descendo. Eu amei. E eu coloquei aí no chat também. Eu falei, gente, que clube é esse que eu quero fazer parte?
Então, só tenho a agradecer, que coisa gostosa. Quando eu vi La Loba lá no grupo do Encontrão, eu falei, gente, preciso entrar nisso. Cancelei um monte de coisa que eu tinha para fazer, já organizei aqui para entrar, não consegui entrar no chat, sabe? Mas deu super certo, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a sua presença, que bom, porque quando é para ser, né, a doutora Clarissa diz, o que estamos procurando também está à nossa procura. Então, sinta-se acolhida, todas vocês que estão aqui pela primeira vez, sintam-se muito acolhidas, tem um caminho para vocês percorrerem pertinho da gente, pode ter certeza que a gente vai mostrar para vocês aí toda a trajetória e vai ser uma honra. Tudo que mais queremos é mais mulheres nessa matilha, e mais mulheres trazendo mais mulheres, porque é o que nós merecemos. Então, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Elô, claro? Boa noite, né, para todos, todas as mulheres aí, fortes, potentes. Então, eu achei essa experiência realmente maravilhosa. Estou aqui maravilhada, redundantemente, porque me emocionei também, assim como a Soraya. Eu fiquei aqui fazendo meus desenhos, fiquei emocionada, fiquei trazendo essas coisas para mim, e foi muito forte mesmo. Eu imagino a potência que vocês se desenvolveram nesse tempo todo, né? Como vocês conseguiram. Olha, parabéns, Dani, muito obrigada. Uma experiência realmente muito grande. Gostaria também de fazer parte. Eba, que bom, que É bom. Vem que vem. Ó, já Eu vou... sou de São Paulo, esqueci de avisar. Ah, que bom, que bom. Venham chegando as paulistas também, maravilha. E aí, deixa eu contar para vocês. Depois eu vou colocar lá no WhatsApp. Nós vamos ter uma nova turma, turma 8, com inscrições abertas em julho, tá? Então, é uma jornada de 9 meses, é uma gestação da primeira etapa. Então, nós vamos abrir aí a jornada. Nós temos algumas colegas da turma 6 que estão encerrando, né? Estão indo para o último mês, aí está nascendo, está nascendo. E aí a gente dá um respirinho e daí depois tem a segunda etapa. Então eu vou deixar depois um link de lista de espera, tá? Porque quem já está interessado tem prioridade, a gente abre poucas vagas. E aí tem muitos jeitos de vocês se aproximarem da nossa roda. Nós temos... eu tenho alguns cursos mais curtos para você se acostumar, para você sentir essa jornada da minha metodologia, do meu trabalho. Então, vou deixar depois algumas opções para vocês. Tem o Comunicando Amor, que deixa eu ver aqui, Jane fez, né? Jane que está com a gente na iniciação também, que é um curso curtinho com alguns audiobooks comentados do livro As 5 Linguagens do Amor. Então, a gente vai falar de amor e de comunicação amorosa, como a gente comunicar mais no amor. É um bom jeito de começar. Tem também a Rota de Fuga, que é um curso, o primeiro contato da contoterapia, em que a gente tem alguns contos para reflexão. Então, são algumas opções aí para vocês irem entrando no clã, né? Se acostumando, estando com a gente, porque o meu objetivo é esse, através das histórias, poder nutrir, poder servir, e sempre que possível a gente faz essas rodas abertas aí para poder ter um maior alcance junto com todas vocês. Vamos preparar nossa fotografia, então? Vai, para a gente registrar esse encontro, que é muita mulher bonita junta, gente. Não pode deixar de registrar isso, não. Eu queria colocar todo mundo no mesmo quadro, mas eu acho que não consigo. Eu vou bater 2 fotos, espera aí. Atenção. E aí, quem quiser printar também fica à vontade. Depois eu boto a foto lá. Quem puder abrir sua câmera para aparecer na foto. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma, que tem outro grupo aqui. Peraí. Aí, 1, 2, 3. Aí! Mulheres lindas e maravilhosas, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Que La Loba conduza os sonhos de vocês, que vocês possam dormir abraçadinhas com as suas mulheres, meninas e adolescentes. E fiquem ligadas nas novidades. Vou abrir o grupo para a gente papear mais um pouquinho por lá, tá bom? Beijo, no Dani. coração. Obrigada. Tchau, linda.
Tchau, meninas. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. É.